Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do OAB Batendo na Porta. Segunda fase, não esqueçam, prática trabalhista é o melhor caminho para receber a sua carteira da OAB. Hoje nós vamos falar do empregador. Muito bem, senhores. A nossa CLT traz a definição de quem é o empregado, que nós já vimos, tá aqui no videozinho aqui em cima, no linkzinho ali, quem é o empregado. Hoje nós vamos ver quem é o empregador. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Volta aqui para mim, senhores, portanto, nós temos aqui a definição de empregador. O empregador, portanto, é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Isso é muito importante. Como assim assume os riscos da atividade econômica? Eu tenho uma empresa, sei lá, a empresa Alphalux, por exemplo. Na empresa Alphalux, tá lá, tá dando lucro todos os meses, só que chegou um determinado mês que a empresa ficou no vermelho, ficou no negativo, teve o maior prejuízo. Não pode chegar o empregador e dizer, ó, pessoal, meus queridos empregados, nesse mês deu ruim, perdemos, então vamos dividir o prejuízo. Não. Por que não? Porque quem assume os riscos da atividade econômica é quem? O empregador. Requisito da alteridade, ou seja, o empregado, por pior que a empresa vá, ele não vai dividir prejuízos nenhum. Ele pode ter participação nos lucros e resultados, como nós vamos ver em uma aula futura. Mas prejuízos o empregado não irá participar. O empregador, pelo fato de assumir os riscos da atividade econômica, este empregador ele vai ser detentor do que a gente chama de poder diretivo, ou também chamado poder de direção. O que significa isso? Por meio deste poder de direção, o empregador ele vai ter algumas características. A primeira, poder de organização. É o empregador que vai definir qual a sua atividade, é o empregador que vai definir quantos empregados ele vai precisar para exercer cada função. É o empregador que vai contratar, que vai dizer quem é que interessa para trabalhar naquela empresa. É o empregador que vai estabelecer o espaço físico ou não de determinada empresa. Enfim, toda a organização é por conta do empregador. É ele que vai organizar o seu negócio. Segundo, poder de dar ordens. Então nós vimos lá no videozinho sobre empregado que um dos requisitos para ser empregado é a subordinação, ou seja, ele recebe ordens. Aqui é o empregador que dá as ordens. Então o empregador dá ordens aos seus empregados e os seus empregados deverão, portanto, cumprir essas ordens, evidentemente, desde que não sejam manifestamente ilegais. E depois nós vamos ver alguns abusos e excessos do poder de direção do empregador. Tem também, por meio do seu poder de direção, poder diretivo, o poder de fiscalização. Ou seja, o empregador pode fiscalizar os seus empregados para ver se eles estão fazendo tudo certo, se está ocorrendo bem durante a jornada de trabalho, sem interrupções, sem algum tipo de problema. Portanto, se o empregado fizer alguma infração, cometer alguma falta, o empregador está olhando, está fiscalizando, para ver se ele está fazendo tudo conforme foi planejado, conforme foi ordenado. E por fim, o empregador também é detentor do poder de punir, ou também chamado poder disciplinar. Ou seja, se o empregado cometer alguma falta grave, poderá ser punido com advertência, pode ser escrita ou pode ser verbal, também com uma suspensão, ou seja, vai ser suspenso por alguns dias, vai ficar em casa, já que cometeu uma falta, evidentemente que não vai estar recebendo pelos dias parados, senão seria um prêmio ao empregado e deve ser com caráter punitivo. E por fim, se for o caso, poderá inclusive despedir o empregado
por justa causa, o que gera consequências jurídicas bem diferentes, bem diversas do que uma despedida sem justa causa. Então, por meio do seu poder de direção, o empregador tem poder de organização, poder de dar ordens, poder de fiscalização e poder disciplinar. Em breve, nos próximos vídeos, nós vamos analisar passo a passo desse poder de direção do empregador até chegarmos lá no poder disciplinar, onde vamos tratar da extinção do contrato de trabalho. Grande abraço e até a próxima!